De volta com mais Bem da Terra para vocês. E a primeira temporada do Rally do Solo já começou. O projeto vai levantar dados de todas as características e variáveis das 13 classes de solo existentes no Brasil. As informações obtidas nas mais de 100 análises coletadas serão levadas aos produtores rurais, profissionais, pesquisadores e empresas. Vamos então falar ao vivo com o engenheiro agrônomo Eduardo Silva e Silva. Oi, Eduardo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Como que vocês já estão tendo essas análises, né? Já que o Rally começou, quais são essas primeiras impressões aí que vocês já tiveram? Olá, bom dia a todos. Mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui no Terra Viva. Antes de tudo, um feliz 2022 para todos, né? Que nós façamos uma agricultura rica e com bons frutos. Vamos lá então. A proposta do projeto do Rally do Solo, ela se fundamenta em levar informação do produtor até o técnico. Como? Levando para ele as características das 13 classes de solo numa linguagem clara, simples, até uma mais rebuscada, né? Mais técnica. Então, o objetivo é a gente informar, na verdade, né, o público agro de modo geral. Então, por que a gente tomou essa decisão? Porque por diversas vezes eu pude ter a oportunidade de, em rodas de conversa com produtor, filho de produtor, com técnicos de cooperativas, de revenda, a gente, por um descuido, a gente acaba simplificando os solos somente em um fator que é a textura. Ah, o solo daquele produtor é arenoso, o outro lá é argiloso. Arenoso e argiloso é um componente somente de um universo muito maior de parâmetros a serem discutidos. E muitas vezes esse universo maior, ele é definidor, inclusive, da manifestação do potencial produtivo das principais culturas cultivadas. Então, qual é o nosso grande propósito nesse sentido? Mostrar para o produtor, mostrar para o técnico, mostrar para o público agro que solo é muito mais do que isso. O solo ele tem uma gênese, ele também tem uma genética, cada um tem um comportamento diferente. Eu tenho solos que a gênese, né, o processo de formação dele, fez com que ele seja um solo para correr curtas distâncias, 100 metros rasos. Então, naqueles 100 metros, ele dá o máximo dele. Né? Dura 9 segundos a corrida e ele faz acontecer em 9 segundos. Contudo, existem outros solos que a gênese fez com que sejam solos que corram grandes distâncias em menor velocidade, mas o importante é que todos eles expressam um potencial para a corrida. Né? O que a gente precisa saber é a melhor forma de atender esse atleta. Né? Não adianta eu dar o suprimento para o atleta que corre 100 metros para o atleta que vai correr 400. É um treinamento diferente, é um suplemento diferente, né? Mas todos eles são bons corredores. Então é isso que a gente quer levar. Levar a característica dessas 13 classes, demonstrar que o produtor muitas vezes ele tem isso na própria propriedade e, para quem não sabe, as propriedades que o produtor muitas vezes fala que o solo é manchado, o que ele está remetendo? É que a propriedade dele tem vários tipos de solos diferentes, isso é comum, né? Levar para ele que esses solos, todos eles são bons, só que cada um tem a sua característica e o Rally do Solo está aí para mostrar cada característica para ajudar na melhor tomada de decisão. Isso é muito bom. Você trouxe um panorama bem atual para a gente, né? E o quanto isso vai sim ajudar tanto o produtor rural quanto os técnicos ali nas propriedades, dado que não é apenas um solo arenoso ou argiloso, enfim, é um solo que remete sim a muitas outras características, especificidades e que vão trazer esse suporte para você tomar a decisão à medida que você entende mais a eficiência e quando tudo começa de fato no solo, até para companhias, empresas, né? No caso de fertilizantes e muitas outras demandas, isso vai ser primordial, né? Esse estudo. Essa já era uma demanda antiga que vocês sentiam a necessidade e que faltava desse dado, desse estudo mais completo. A gente tem o programa, né, nacional Pronasolos, mas faltava uma especificidade mais a fundo, né, para atender todos esses produtores do que de fato a gente tem de raio-x de diagnóstico no Brasil? Então, é muito oportuna a tua pergunta. A nossa organização, ela em 2017 para 2018, ela hasteou uma bandeira com o seguinte lema: solo
o nosso maior patrimônio. E ela se baseou na pesquisa científica lá na década de 50, 60, no mundo, alguns pesquisadores, né, que estudavam cadeias tróficas, ou a relação que existe entre o meio abiótico com biótico, foi possível esquematizar essa sequência de cadeia, colocando o solo como a base de uma pirâmide, né? Então, tudo começa no solo. Eu costumo dizer nas minhas palestras que aquele cálcio, o nitrogênio, o fósforo que a gente mede no tecido foliar, vem do solo, né? Então, tudo começa nele. E esse nutriente passa depois para a carne, para o leite, até chegar ao ser humano, né? Então, a gente hasteou essa bandeira e depois nós fomos contemplados com um projeto muito grandioso, muito importante, via FINEP, que se chama Projeto Inova Mineral, no qual oportunizou e tem oportunizado a gente desenvolver um produto inteligente à base de potássio, de liberação controlada. E a gente, por ter sido agraciado por esse belo projeto, a gente achou justo devolver para a sociedade o projeto Rally do Solo, né? Então, essa é uma retribuição ao bem que nós também estamos recebendo. Então, levar para a sociedade, para a comunidade agro, de fato, a informação certeira, né? Eu vou te dar um exemplo só um exemplozinho do que a gente está se propondo. Muitas vezes é comum a gente visitar nesse Brasil inteiro, a gente vê que um dos desejos do produtor é construir fertilidade de perfil, ou simplesmente construir perfil. O que é isso, afinal? O que é construir perfil? O solo ele já tem perfil, né? O perfil é uma característica inerente do solo. A natureza já fez o perfil. Então, como é que eu vou construir algo que já está construído? Então, a visão correta dentro desse discurso, e isso o Rally do Solo trará nas discussões, é construir as propriedades dinâmicas desse solo. É aquilo que eu consigo construir no tempo do homem. Então, dentro do nosso tempo, não do tempo geológico, geomorfológico que fez os perfis, eu posso criar fertilidade. E a fertilidade eu consigo derivar para outras discussões. Eu estou falando de fertilidade química, física ou biológica, ou das três coisas, né? Então, assim, isso a gente vai ramificando ao ponto da gente chegar à seguinte conclusão, que o solo, para poder atender da melhor forma possível a planta, ele passa por uma discussão dos três componentes dele. Não é só a química que sustenta um sistema de produção. A física também, a biologia está aí. Também, a microbiologia. Está aí uma questão de estresse hídrico na região sul, né, que passa muito pelo viés da fertilidade física de solo. A gente passou muitos anos pensando só em fertilidade química e se restringindo muitas vezes a NPK. Sim. Né? Cabe lembrar que nós temos mais um monte de nutriente essencial. Chegou a hora de construir a fertilidade física. E o Rally do Solo vai mostrar alguns passo a passos de como se constrói isso. Maravilha. Muitíssimo obrigada por trazer todas essas características, discorrer aqui um pouco com a nossa audiência. Um excelente dia para você. Obrigada, viu? Excelente dia, sempre à disposição de vocês. Forte abraço. Um abraço.